Bem no centro do Porto encontramos-nos no Jardim João Chagas, uma designação que homenageia um dos mais destacados republicanos da cidade. Mas, em boa verdade, o Porto não conhece este espaço como Jardim João Chagas. Foi, provavelmente continuará a ser sempre a Cordoaria. Embora no passado, há já muitos séculos, fosse também o Olival. E foi sensivelmente aqui, neste espaço, que em 1986 tombou, já muito velha, mais de 370 anos, uma árvore. Havia aqui sido plantada por volta de 1612 e era uma das árvores mais identitárias, históricas do Porto. Aliás, em 1939 tinha conseguido mesmo ser classificada como de interesse público. Tal esta ligação que o Porto tinha com essa árvore. Esteve em risco de ser abatida durante o cerco do Porto, entre 1832 e 33, com a cidade cercada, faltava todo tipo de coisas no Porto, até lenha, e muitas das árvores que existiam na cidade foram então abatidas. Diz-se que foi o próprio rei Dom Pedro IV, que aqui se encontrava cercado, que impediu que essa árvore fosse abatida. Sim, porque já nessa altura ela tinha fama de ser muito antiga e histórica. Estou a falar-vos da árvore da forca, uma curiosa designação que era atribuída, segundo a tradição, pelo facto dessa árvore ter sido exatamente utilizada durante muito tempo para que aqui fossem sentenciados à morte pela forca os criminosos que haviam sido julgados e condenados à pena capital. Mas a verdade é que nunca ninguém foi enforcado nessa árvore que aqui finalmente desapareceu em 1986. Esta designação resultava de diversos fatores. Desde logo, o facto de um ramo, desde épocas muito antigas, se ter desenvolvido de uma forma caprichosa a partir do tronco principal e parecia mesmo que estava ali a pedir que lhe colocassem a forca. Por outro lado, de facto, ao longo da história, algumas pessoas foram enforcadas aqui nesta área, mas nunca nessa árvore. Aliás, a poucos metros de distância, encontramos um espaço que sintomaticamente, durante muito tempo, foi conhecido como o adro dos enforcados. Vamos até lá. De facto, no espaço onde hoje, e desde os inícios do século XVIII, se ergue a Torre dos Clérigos, o Santuário dos Clérigos, e a área envolvente, foi durante muito tempo conhecido como o adro dos enforcados. Era aqui que os condenados à morte, executados, bem assim como aqueles que tinham morrido fora da fé católica e que por isso criminosos e esses hereges não tinham autorização para serem sepultados no interior das igrejas, no interior da cidade, eram sepultados aqui, do lado de fora da muralha. Sim,
porque a muralha fernandina, que desde o século XIV cintava a cidade, passava exatamente aqui. E era neste espaço, então, que eles eram enterrados. Um espaço que era também conhecido como o Campo das Malvas. E é por isso que ainda hoje, quando aqui no Porto se manda alguém às Malvas, está-se a enviar para um sítio muito pouco qualificado. De resto, quando no século XVIII a Irmandade dos Clérigos aqui vão construir o santuário, foi de início um pouco polémico, porque afinal era um terreno conspurcado pelos corpos dos criminosos. Foi necessário a Misericórdia do Porto fazer aqui uns revolvimentos das terras e trasladar os corpos para um outro espaço. Um espaço onde mais tarde seria construído o Hospital de Santo António. Aliás, ainda hoje, no interior do hospital, existe uma capela que guarda o ossuário dos enforcados, os restos mortais desses condenados à morte que inicialmente estiveram aqui sepultados. Mas, como vos dizia, e voltando à árvore da forca, a verdade é que nunca ninguém foi enforcado naquela árvore. Era a sua forma caprichosa, era também o facto de estarmos próximos aqui do adro dos enforcados que fez com que aquela árvore tivesse ficado com essa fama. O que não impede, de facto, de aqui, nas imediações da árvore, haver gente que foi enforcada. Por exemplo, neste espaço. Foi aqui que, na sequência da famosa Revolta dos Taberneiros de 1757, quando o Porto ousou confrontar o Marquês de Pombal pela criação da Companhia das Vinhas do Alto Douro, que fez subir os preços do vinho nas tabernas da cidade, bom, o castigo foi implacável e muitos dos revoltosos viriam a ser aqui enforcados. Também aqui, em 1831, um conjunto de criminosos foram igualmente enforcados, mas foram apenas acontecimentos pontuais. No caso da revolta dos taberneiros, foi uma forma de querer marcar e castigar a cidade e os revoltosos, porque o início dessa revolta tinha tido lugar exatamente aqui, na cordoaria. Mas, se a forca não era regularmente neste espaço, então onde é que ela se encontrava? A resposta, curiosamente, está não muito longe daqui, na igreja de São José das Taipas. Edificada desde os finais do século XVIII, com o projeto Carlos Amarante, desde 1795, mas uma intervenção que se vai prolongar durante décadas, a Igreja da Irmandade de São José das Taipas encontra-se ligada, profundamente ligada, àquela que é uma das maiores tragédias, talvez mesmo a maior, que há registro na história da cidade do Porto. O desastre da Ponte das Barcas, que ocorreu a quando da segunda invasão francesa, em março de 1809. Bom, desde logo, porque muitos dos corpos daqueles que faleceram na tentativa de cruzar o rio, mas que encontravam a ponte aberta a meio e eram empurrados pela multidão que vinha atrás, fazendo com que se afogassem, muitos desses corpos, dizia-vos, encontram-se aqui, sepultados. É, de resto, ainda hoje, esta Irmandade que é responsável por zelar pelas alminhas da ponte. Continua a ser, nos nossos dias, uma das maiores manifestações de religiosidade popular na cidade. Curiosamente, aquilo que nós hoje observamos nesse espaço não é a imagem original. Essa encontra-se aqui, mesmo na entrada da igreja. Aí sim podemos observar aquela que era a primeira peça que foi colocada nessas alminhas. Uma placa metálica em cobre, pintada, e que nos retrata exatamente o que aconteceu
nesse dia 29 de março de 1809, com muitos pormenores. Ela terá sido pintada pouco depois do desastre da Ponte das Barcas. E por isso a memória popular do que então aconteceu estava bem viva, bem assim como muitos dos pormenores dessa área ribeirinha da cidade. Podemos ver não só a multidão que corre para a ponte, não só aqueles que se vão afogando nas águas do Douro, podemos ver os soldados franceses carregando sobre a multidão, mas vemos também as muralhas que cintavam a cidade, também ali, junto ao rio. E do lado de fora da muralha encontramos uma representação da forca. Sim, durante muito tempo, a forca da cidade do Porto encontrava-se ali. Era nesse espaço que eram sentenciados os condenados à morte. Vale a pena, de resto, irmos até lá, até à Ribeira, e perceber, afinal, como é que se implantava naquele sítio a forca. E aqui nos encontramos, na Ribeira, bem no meio deste bulício que durante tantos séculos caracterizou a cidade. Era aqui o coração da atividade mercantil, com as cargas, descargas dos navios, as mercadorias. E, no entanto, entre o século XIV e o século XIX, este abraçar da cidade em relação ao Rio Douro era, de algum modo, condicionado pela muralha. A muralha fernandina que cintava mesmo todo o burgo, incluindo a sua frente ribeirinha. Hoje, quando caminhamos aqui ao longo da Ribeira, não nos apercebemos bem de como essa muralha ainda está presente, porque houve uma conquista da terra em relação ao rio. Aterros sobre as velhas praias fluviais, fazendo com que grande parte da muralha hoje não seja perceptível, a não ser neste sítio onde me encontro. Aqui resta a última das portas, e portas mais pequeninas, os postigos, das portas que se abriam na muralha. É o postigo do Carvão. E aqui sim, aqui percebemos da altura da muralha. E nem sequer lá existe no topo as ameias. E é bem provável que aqui para baixo ainda existam mais algumas fiadas de pedras. Sim, estávamos junto à muralha. E era aqui que se localizava a forca. Isso mesmo vimos naquela pintura original das alminhas da ponte. A forca, do lado de fora da muralha, assente naquilo que eram as praias fluviais do Douro. Estava num sítio de enorme visibilidade. Afinal, se este era um dos corações da cidade, se aqui nessas praias havia espaço, era possível, a partir do alto da muralha, ou mesmo na praia, as multidões assistirem à condenação, à execução dos criminosos. A localização da forca aqui na Ribeira tinha, por isso, essa preocupação da execução ser bem visível, permitir que boa parte da cidade assistisse a este ato. Tinha uma função pedagógica. Mas, na verdade, a forca aqui só se encontrava desde 1714. Antes, localizava-se num outro espaço. Encontramos-nos na estação do metro do Campo 24 de Agosto, o antigo campo de Mijavelhas. Um local que durante séculos foi caracterizado pela abundância das águas que aqui emergiam. Isso mesmo é sublinhado por este conjunto de vestígios arqueológicos detectados a quando da construção da estação. Uma imponente arca de água
que alimentava uma fonte encimada pelos escudos das armas reais. Aqui podemos ver também estruturas de canalização, transporte de águas que iam irrigar uma série de campos, incluindo o famoso Prado do Repouso, estruturas lajeadas para evitar que as pessoas se enlameassem, mas terão servido também para as lavadeiras, aqui pôr a roupa a corar. E por falar em lavadeiras, aqui também podemos contemplar extensos tanques que serviram exatamente para as mulheres que aqui lavavam a roupa. Ora, era neste lugar de Mijavelhas que até 1714 se localizava a forca. Não sabemos exatamente onde, mas já vários investigadores têm chamado a atenção para o facto da localização da forca neste sítio terá contribuído para o desenvolvimento no alto da elevação que se debruça sobre este vale, a devoção ao Senhor do Bom Fim ou da Boa Morte. Terá provavelmente algo a ver com esta presença da morte, da forca, aqui no lugar de Mijavelhas. Mas até esses inícios do século XVIII, 1714, quando é mudada daqui para a Ribeira, a forca localizava-se afinal num lugar muito afastado do porto. Estávamos nos arrabaldes e de tal forma que os corpos dos executados ficavam aqui, acabavam por ser devorados pelos cães. Por esse motivo, mas fundamentalmente porque se pretendia que a execução dos criminosos fosse algo visto por todos, é por esse motivo que então a forca vai passar para a Ribeira. Mas a localização durante muito tempo da forca aqui no campo de Mijavelhas, hoje campo 24 de agosto, acabou por ter outras implicações, nomeadamente na própria estrada, hoje rua, que conduzia desde a cidade até este local os condenados. Era nessa artéria que se localizavam as mais importantes cadeias do Porto. E também uma curiosa capela associada a uma lenda muito interessante. Bom, vamos até à Rua Chã e à Rua do Cativo. Para quem hoje sai do velho núcleo medieval do Porto, do seu centro histórico, mas para quem no passado, em boa verdade, saía da cidade, um dos eixos principais era a estrada que se dirigia para Valongo, Penafiel, para Trás-os-Montes. Uma estrada que corresponde hoje aqui a um conjunto de ruas que logo a alguma distância da cidade cruzava esse campo de Mijavelhas, onde ficava a forca. Ora, essas ruas, aqui junto ao núcleo antigo, são a Rua Chã, que nos evoca exatamente tratar-se, quando é aberta, uma rua larga e relativamente plana, se comparada com as outras artérias tortuosas e bem acentuadas do Porto. E depois dessa, a Rua do Cativo. Curioso topónimo este, Rua do Cativo. Não sabemos exatamente quem terá sido, mas, de algum modo, esta rua acaba por nos evocar a presença aqui, pelo menos desde o século XVI, nesta zona de uma prisão. Daqui poderão ter sido alguns dos cativos que foram para a forca, no campo de Mijavelhas. A atual travessa da Rua Chã, atual, mas já muito antiga, foi também designada durante muito tempo como a Viela da Cadeia. Com efeito, por aqui localizava-se, como há pouco vos dizia, esse estabelecimento prisional, pelo menos desde meados do século XVI. Embora também saibamos pelos documentos
que no século anterior, no século XV, a cadeia ficava junto à catedral, junto à Torre da Sé, dizem os velhos documentos. Ora, a localização da cadeia neste sítio, reforçada ainda também por sabermos que junto à Rua Escura ficava o aljube eclesiástico, igualmente um espaço de cadeia que depois não foi só eclesiástico e acabou por abrigar uma série de outros presos, bom, fez com que este eixo da Rua Chã, Rua do Cativo, de facto, se tenha tornado num local de passagem de alguns dos presos quando iam ser sentenciados na forca. Ou porque iam para o campo 24 de Agosto, o atual campo 24 de Agosto, o antigo campo de Mijavelhas, ou quando, a partir do momento, 1714, em que a forca passa para a Ribeira, por aqui desciam em direção às margens do rio. E é nesse contexto que na Rua Escura, igualmente na sequência aqui da Rua de Vila Chã, ganha, enfim, algum protagonismo uma pequenina capela que já desapareceu, que era a capela de Nossa Senhora do Ferro. Diz a tradição, bem sublinhada ainda no século XVIII e no século XIX, que os condenados à morte, quando se dirigiam para serem executados, tinham a possibilidade de tentar segurar num ferro que existia cruzado sobre a porta de entrada da Capela do Ferro. Se conseguissem atingir esse ferro e se o conseguissem arrancar, diz a tradição, não teriam que ser executados. Não consta que alguma vez isso tenha acontecido, mas há na cidade do Porto um outro lugar que fica profundamente marcado pela presença da forca. E esse é mesmo o coração da cidade. Sim, aquele que é hoje o coração da cidade, a Avenida dos Aliados e a sua Praça da Liberdade, foi o palco em 1829 do enforcamento de 12 pessoas. 12 pessoas, 12 mártires da liberdade, 12 mártires da pátria, cujos nomes estão aqui evocados. Já perceberam? Estamos a falar de uma execução, de uma condenação à morte por motivos políticos. Foram liberais que se revoltaram contra a instalação de novo no nosso país de um regime absolutista. Pagaram com a vida, executados, enforcados, naquilo que é hoje a Praça da Liberdade. Aliás, quando definitivamente triunfou no nosso país, o regime liberal viria a caracterizar-se também em 1852 pela abolição da pena de morte para os crimes políticos. E apenas 15 anos depois, em 1867, Portugal tornava-se mesmo num dos primeiros países do mundo a pura e simplesmente abolir a pena de morte, algo que mereceu o elogio na época de grandes pensadores. Vítor Hugo, por exemplo, faz um belíssimo texto exaltando este posicionamento de Portugal. Mas, em rigor, a pena de morte absoluta não terminava ainda. Portugal iria manter a possibilidade da execução para crimes de guerra. E a verdade é que, em plena Primeira Guerra Mundial, um soldado português acusado de espionagem e de traição à pátria foi mesmo executado. Teríamos que esperar pela Constituição Portuguesa de 1976 para definitivamente terminar a pena de morte, em termos gerais, no nosso país. Enfim, uma longa história com muitos factos, esta a dos processos que conduziam à morte no nosso país. Aliás, é muito interessante a história judicial, daquilo que ela nos acaba por explicar sobre o desenvolvimento das comunidades. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.